Bom dia, meus amores. Boa quarta-feira, hoje, 26 de agosto de 2020. Faltando 2 dias para o nosso Drive Tudo é Saudade, hein? Às 7h30. Estaremos esperando vocês. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre flexão do substantivo em gênero e número. Quando eu falo em gênero, eu estou falando em feminino e masculino. Homem, mulher, menino, menina. E em número, estou dizendo que as palavras podem ser singular ou plural. Singular, uma. Plural, duas ou mais de duas. E ele começa com um texto que O Sapo que Não Era Sapo, de Mônica Xavier. Era uma história de príncipe e princesas. Havia um sapo. Não era um sapo daqueles que viravam príncipes, não. Era um sapo travesso, mesmo, sabido que só ele. Viviam enganando as moças da dizendo ser um rapaz da nobreza, enfeitiçado por uma velha bruxa, que só para ganhar um beijo. Mas como mentira, tem pernas curtas, eis que aparece a bruxa, e cansada de ser motivo das artimanhas do sapo, finge ser uma princesa e decide ajudar o sapo. Beija, leva para casa e se casa com ele. Moral da história: quem finge ser sapo, um dia terá a princesa que merece. Tá vendo? Então, ele tentou enganar a todas as moças da cidade, dizendo que era um príncipe e que estava ali porque uma bruxa tinha o transformado em sapo. Cansada de tanto escutar essa história, a bruxa se fez um encanto, se transformou numa princesa, beijou o sapo, levou ele para casa e se casaram. E cada um tem. Quem finge ser príncipe, um dia terá a princesa que merece. Ele fingiu tanto ser um príncipe que esteve a princesa dele uma bruxa. E nisso, vamos começar dizendo aqui. Veja as palavras, veja abaixo os substantivos destacados. Princesas e príncipe. Princesa, mais de uma princesa. Príncipe, um único príncipe. Essas palavras, além de indicar o número, também indicam se estão referindo-se ao gênero masculino ou ao feminino. Então, princesas, mais de uma princesa, plural. Príncipe, um, e ele é masculino. Então, vamos aqui. Gênero do substantivo. Pode ser masculino e feminino, e geralmente é indicado pela vogal final. Então, a vogal O quer dizer masculino, a vogal O no final das palavras, feminino. Então, o gênero do substantivo ele pode ser masculino ou feminino, e geralmente é indicado pela vogal final. Vogal O se for masculino, vogal A se for feminino. Filho, filha. Noivo, noiva. Moço, moça. Então, filho masculino, filha feminino. Noivo masculino, noiva feminino. Moço masculino, moça feminino. Então, o gênero é masculino e feminino. E ele é sempre indicado pela última vogal, O para masculino e A para feminino. Alguns substantivos não seguem a regra geral quando se flexiona com o gênero. Como é que eu digo isso? Nem sempre a última vogal ela vai distinguir se ele é masculino ou se ele é feminino. Ele pode flexionar, ele pode mudar. Quando ele diz assim, rei, rainha, homem, mulher. Então, você vê que ele não termina nem com A e nem com O. Ele muda. Então, rei, rainha, homem, mulher. Ele vai mudar conforme os substantivos.
Outros substantivos não se flexionam, quer dizer, não mudam. Tem o gênero determinado pelo artigo. A palavra é dentista. Mas o que vai decidir, determinar se ele é masculino ou feminino é o artigo o artigo o e o artigo a. O dentista, a dentista, masculino e feminino. Entendeu? Então, para você determinar o gênero, algumas palavras vêm com a vogal o ou a no final da palavra. Outras, elas elas se flexionam de acordo com o gênero, ela muda. Rei, rainha, homem, mulher. E alguns artigos ele tem um único nome, tanto para masculino como para feminino. O que vai destacar, diferenciar uma da outra é o artigo o ou o artigo a. Frentista, o frentista, a frentista. Tá certo? Vamos lá. O gênero de alguns animais é determinado pela palavra macho ou fêmea. Então, eu não vou dizer jacaré, jacaroa. Eu vou dizer jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Eu não vou dizer a cobra ou cobro. Não, é a cobra macho, a cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Então, é o mesmo nome, o que vai decidir se ele é macho ou é fêmea, se ele é masculino ou feminino, é o nome macho e fêmea. Já o número do substantivo, ele pode ser singular ou plural. O plural dos substantivos simples é feito geralmente acrescentando-se a letra S no final das palavras. Então, substantivos simples, eu preciso apenas colocar um S no final, como casa, casas, criança, crianças. Então, eu deixei de ser singular para ser plural, pelo fato de eu ter acrescentado uma letra S ao final da palavra. Quando a palavra termina com R ou Z, usa-se ES. Então, cartaz, cartazes, ventilador, ventiladores, rapaz, rapazes, capuz, capuzes, mordedor, mordedores, trabalhador, trabalhadores. Então, geralmente acrescenta-se um S, mas toda regra tem uma exceção. As palavras que terminam com R ou Z, eu acrescento no plural ES. Quando a palavra termina em M, usamos o plural com NS. Comuns eu troco o M por NS. Homem, homens. Bombom, bombons. Bom, bons. A palavra está no singular, termina com M. Quando ela vai para o plural, eu acrescento NS. Outra regra: os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, eu troco-se a letra L por IS. Isso mesmo. Então, se ela terminar, a palavra terminar com AL, EL, OL ou UL, eu troco a letra L, eu tiro a letra L e coloco as letras IS. Coral, corais. Anel, anéis. Jornal, jornais. Tá bom? Agora tem uma exceção. Se eu termino com L, eu não vou dizer malice, é males. Consul, consules. Tá? Tem que prestar atenção na escrita. Os substantivos terminados em IL, o plural é feito de duas formas, quer dizer, de duas maneiras. Quando a palavra é oxítona, quando a última sílaba for a mais forte, troca-se o EIL por IS. Então, quando a palavra for oxítona, a sua sílaba tônica for a última, e ela terminar com IL, eu tiro o IL e boto IS. E quando a palavra for paroxítona, quando a penúltima sílaba for a mais forte, eu troco o IL por ES. Então, Brasil, oxítona, Brasis. Têxtil, têxteis, oxítona,
e paroxítona. Então, você tem que saber a palavra. Se a última for oxítona, is. Se for para a penúltima, eis. Ainda há os casos dos substantivos terminados em S. Se forem monossílabas, quando for palavras de uma única sílaba, ou oxítono, se ele for a palavra de uma única sílaba, ou se a sílaba tônica for a última, acrescenta-se es. Se forem paroxítono, quando for a penúltima, ou proparoxítonas, antepenúltimas, ficam invariáveis, não mudam. Ó, mês, meses. Mês é uma palavra monossílaba e ela é oxítona. Retroses, ela é oxítona. E quando ela for paroxítona ou proparoxítona, ela não muda. Lápis, lápis. Ônibus, ônibus. Tá ok? Essas regras. Mas para fazer a tarefa a tarefinha aí, vocês vão precisar ler novamente o livrinho de vocês, porque ler para conhecer, ler para entender e ler para responder, tá certo? Antes, façam a leitura novamente das páginas para poder responder. O que é que vocês vão fazer na 135 e na 136? Você vai encontrar o feminino das palavras abaixo. Feminino de frade é freira, de herói, heroína, de pai, mãe, padrinho, madrinha, rei, rainha, poeta, poetisa, genro, nora. Escreva as frases no masculino. A abelha voa sempre no jardim da casa. Aí você vai procurar qual é o masculino de abelha. A freira da minha escola ensina a rezar. Qual é o masculino de freira? A cobra, a fêmea, está doente. Lembra que a cobra, ela para distinguir se ela é macho ou é fêmea? A rainha e a princesa saíram para passear. Qual é o masculino de rainha e qual é o masculino de princesa? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1 para a professora, 2 para a égua, 3 para a menina, 4 para a atriz, 5 para a galinha e 6 para a embaixadora. Então, professora, qual é o masculino de professora? Aí você vai colocar 1. De égua, cavalo, coloco 2. Escreva o artigo antes do substantivo de acordo com o gênero e o número. A, o, as ou os. A, o, se for feminino, o, se for masculino. As, se for feminino, plural, e os, se for masculino, plural. Escreva as palavras abaixo no plural. Maçã, barril, armazém, riacho, amor, troféu, pastel e farol. Dúvida, gente? Volta ao vídeo, revê o vídeo e volta nas páginas 131 até a 134, que vocês tiram as dúvidas. Que ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Tá certo? Boa quarta-feira e até daqui a pouco com nossa aula de geografia. Beijos, volto já!